Galera, vamos dar sequência aqui à nossa aula sobre a cultura grega, tá? Quem fala com vocês é o professor Ronan. Nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos entrar mais no campo artístico, né? Nessa aula número 2. Então, um dos destaques que tem aí na arquitetura, na arte grega antiga, é a arquitetura, né? Porque os prédios gregos, como sempre são apresentados aí na imagem, esses prédios gregos eles eram tão bonitos, pessoal, que até hoje são imitados, tá? Eles eram feitos de mármores, eles tinham linhas simples e proporções matemáticas. Então, galera, o que mais chama a atenção são as várias colunas postas uma do lado da outra, né? Transmitindo aquela grande sensação de espaço, de harmonia, tá? Então, nessa aula número 2, nós vamos focar, né, além do campo artístico, né, mais especificamente nos Jogos Olímpicos e no teatro, tá? Então, pessoal, os Jogos Olímpicos, né, os gregos, eles adoravam a prática de esporte, né? Todos os anos havia importantes competições em várias cidades gregas. Então, a mais importante dela ocorrecia em Olímpia, que era justamente os Jogos Olímpicos, que será o nosso objeto de estudo agora. Tá? E já o teatro, pessoal, foi lá na Grécia Antiga que se destacou três autores de teatros mais destacados aí, que foram Esquilo, Sófocles e Eurípides. Tá? Então as obras dele lá no século V antes de Cristo, pessoal, eram chamadas de tragédia, que nós vamos falar aqui também nessa aula número 2. Bom, galera, esses jogos aí, os Jogos Olímpicos, eles eram considerados uma festa religiosa, tá, pessoal? Então era uma competição feita aí pelos gregos em homenagem aos deuses, e em homenagem ao deus, né, ao deus dos deuses, que era Zeus, tá? Então aconteciam em diversos tipos de homenagem e o principal homenageado, Zeus. Tá, pessoal? Então havia nas Olimpíadas antigas vários tipos de competições. Havia ginástica, havia corrida, lutas, tá? Lançamento de discos e lançamento de lanças também e corrida de cavalo. As Olimpíadas, pessoal, ocorriam aí de 4 em 4 anos, por duas razões. Primeiro, porque haviam outras atividades físicas que eles praticavam que não as Olimpíadas. E a segunda, por conta de deslocamento. Normalmente, o deslocamento eram feitos a pés ou com animais. Então, quando os jogos aconteciam, havia população que se deslocavam por dias até chegar aos locais dos jogos. Então depois ainda tinha que praticar o esporte e voltar para sua terra natal. Então por conta desse deslocamento, e quanto mais foi passando os jogos, mais povos iam participando, aí a distância ficou em 4 anos. E pessoal, a primeira Olimpíadas, como a gente falou, aconteceu na cidade de Olímpia, no ano de 776 a.C. Então, por ser na cidade de Olímpia, virou Jogos Olímpicos. Bom, pessoal, os Jogos Olímpicos ele tem algumas curiosidades, claro, os primeiros Jogos Olímpicos, tá? Primeiro, a gente já estudou aqui, a gente fez uma aula sobre a Guerra do Peloponeso, falamos aqui sobre as guerras greco-pérsicas, né? Então a gente sabe que o povo grego era um povo que vivia muito em confrontos, muito em guerra. As cidades e estados gregas se enfrentavam bastante. Então, quando chegava a época dos Jogos Olímpicos, que era a principal jogos, né, da Grécia Antiga, eles interrompiam as guerras, eles paravam as guerras, eles davam aquelas pausas, iam para os jogos, se enfrentavam nos jogos, né? Porque era uma saudação aos deuses, como a gente viu. Então, se você não fizesse isso, eles podiam interpretar como uma afronta aos deuses. E o deus podia te punir, por exemplo, te fazendo perder a guerra. Então, por essas questões, por essas razões, eles interrompiam as guerras, eles respeitavam os jogos e iam praticar os jogos lá nas Olimpíadas. A outra curiosidade, pessoal, é o fato da presença das mulheres serem proibidas, galera. Então não podia ter mulher nem praticando os esportes, nem competindo, e também não podiam estar na plateia. Por qual razão, pessoal? Se vocês observarem as imagens gregas antigas dos jogos, até como essa que a gente está vendo aí,
Os homens, eles valorizavam muito essa questão do corpo, né? Essa questão do corpo são, tinha que estar com a mente sã. Então eles faziam, pessoal, essas competições nus, tá? Então eles eram completamente nus as atividades que eles praticavam aí nas Olimpíadas. Então por isso não tinha a presença de mulheres nem na competição e tampouco na plateia. Bom, pessoal, o prêmio pro vencedor dos Jogos Olímpicos era um prêmio simples, tá? Tinha essa coroa de flores aí, de folha de louro, né, na cabeça, e além de ter um nome escrito em uma lista especial na cidade. Mas para eles valia pela fama conquistada, né? Cada vencedor recebia muitas homenagens, né? E era lembrado para sempre. Então, galera, nos Jogos Olímpicos, quando você vencia, o vencedor ele recebia uma coroa feita, né, com folhas de louro, e eles recebiam, era recebido também com entusiasmo em sua cidade. Se você pegar os tempos atuais, vamos pegar a nossa história do Brasil aqui, então se um atleta, por exemplo, nós estamos em Brasília, se um atleta vence umas Olimpíadas em alguma modalidade, é comum ele subir no carro do Corpo de Bombeiros e sair desfilando e é uma galera aplaudindo, né, atrás. Então é mais ou menos isso que acontecia, salvo as devidas proporções. E era importante a gente salientar também, galera, que nas Olimpíadas também havia festival de poesia e de música. Então, para os gregos, eles valorizavam muito essa questão do corpo, né? Deveria estar tudo unido, o corpo e a mente. Então, por isso a questão da mente aí, a poesia e a música para ajudar nesse quesito aí. Bom, agora, pessoal, vamos falar do teatro grego. É importante a gente falar que os gregos, pessoal, eles adoravam ir ao teatro, tá? Então, o teatro também ele se originou, galera, de uma festa religiosa, tá? E o teatro foi uma homenagem a um deus grego chamado de Dionísio. Dionísio, pessoal, era o deus da festa, deus do vinho, da loucura e dos prazeres. Então foi o deus homenageado aí com o teatro. Então, como a gente está vendo aí, pessoal, esse é um local de teatro lá na Grécia Antiga, né? Então eles aconteciam ao ar livre. E, pessoal, as peças, né, eram encenadas várias vezes ao dia. Então, terminavam a peça, eles davam aquela pausa e depois, pessoal, eles continuavam a mesma peça. E o que atraía o público não era nem a história em si que eles iam contar, e sim a forma como os autores, pessoal, escreviam essas histórias, essas peças. Era isso que chamava a atenção dos gregos antigos. Bom, galera, ah, a- foram os gregos os responsáveis aí por, né, criar os dois gêneros que nós estamos vendo aí na imagem, tá? Que era a comédia e a tragédia, pessoal. Então, a comédia, é importante a gente frisar que a comédia ela não era apenas passar divertir a pessoa simplesmente para ser engraçado. A comédia foi usada muito pelos gregos antigos para fazer críticas, tá? Para usar da ironia. Principalmente, pessoal, criticar os governantes locais, né? Os governantes, os políticos. Então eles usavam muito a comédia dessa forma sátrica para poder fazer as suas críticas. Já a tragédia, pessoal, era o gênero mais vendido e é o gênero mais vendido até os dias atuais, por incrível que pareça, tá? Então, pessoal, como eu falei para vocês, um dos grandes autores, né, da tragédia da Grécia Antiga era o cara chamado de Sófocles. Então, tem uma obra dele, pessoal, célebre, né, uma obra dele chamada de Édipo Rei. É a tragédia mais vendida aí da Grécia Antiga, né? Por quê, pessoal? Vamos contar um pouquinho para vocês essa história aí. Édipo era filho, né, de Laio e Jocasta, né, que eram reis de Tebas, cidade-estado, né, grega. Então, galera, logo que o menino nasceu, que o Édipo nasceu, o deus Apolo alertou que um dia, quando adulto, ele mataria o próprio pai, né, era o que foi falado aí para ele. Então, o que aconteceu, pessoal? O rei Laio ficou apavorado e ele abandonou o Édipo, essa criança, na montanha. E o Édipo foi salvo por um humilde pastor que educou e criou, mas não avisou para ele que ele era filho adotivo.
Então, certo dia, pessoal, Édipo já estava adulto, né? Então ele ouviu uma profecia, agora quem ouviu foi o próprio Édipo, né? Que dizia que ele mataria o seu filho e casaria-se com a sua mãe. Desculpa, que mataria o seu pai e ele se casaria com sua mãe. Então o Édipo ele ficou horrorizado, pessoal. Tipo assim, ele não queria que isso acontecesse, ele não queria matar o pai, casar com a mãe, por isso ele abandonou os seus pais adotivos. Só que, galera, ele achava que os pais adotivos eram os pais de verdade, por isso que ele fugiu para bem longe. E aí na estrada, pessoal, ele esbarrou com um estranho, os dois discutiram, né? Os dois lutaram, coisas bem assim masculinas, né? Então, eles lutaram com espada e Édipo, mais jovem, mais vigoroso, ele acabou matando aquele cara que enfrentou ele. Então, pessoal, aí, ó, estava cumprida a primeira parte da profecia. Então, aquele velho que ele matou era Laio, pai real de Édipo. Né? Então, sem querer, Édipo matou o próprio pai. Então, em seguida, pessoal, o Édipo ele foi para Tebas, cidade-estado lá, né? Então, a cidade, pessoal, estava dominada por um monstro chamado de Esfinge. Então, o rosto e o busto da Esfinge era de uma mulher, mas o corpo era de uma leoa. Então, galera, cada pessoa que se aproximava de Tebas era abordada por esse monstro que lançava uma charada, um desafio, né? Decifra-me ou te devoro. Era essa a frase que ela falava, não? Ou seja, se você soubesse, se você acertasse a resposta do problema lá, se você soubesse, você passaria. Se você não soubesse, você seria morto por eles. Então, muitas pessoas tentaram responder, mas acabaram falhando. Até que Édipo, né, até que chegou a vez do Édipo, né, e o monstro lançou a pergunta. E aí, galera, eu quero saber se vocês acertariam a pergunta. A pergunta é esta. Vamos lá. Qual é o animal que de manhã tem 4 patas, ao meio-dia tem 2 e ao entardecer tem 3? Esta era a pergunta lançada. Será que vocês acertariam? Pois é, a galera não estava acertando, pessoal, mas o Édipo ele conseguiu. A resposta foi: o animal em questão é o ser humano. O ser humano? É. Na sua manhã ele é um bebê, então ele engatinha, 4 pés. Né? No meio-dia é um adulto, caminha sobre os 2 pés. E na velhice, no crepúsculo, ele é um velho. Então ele precisa de uma bengala que seria a terceira perna. Então ele acertou, pessoal. Diante dessa resposta certa, nada restou a Esfinge senão se matar. E aí, pessoal, Édipo, ele já havia se tornado agora um herói, o salvador de Tebas, né? Então, ele famoso, ele acabou casando com a rainha que estava viúva, que era Jocasta. Então, galera, olha, isso mesmo, ele se casou com a própria mãe. Então, a segunda parte da profecia aí, ó, estava cumprida. Então, pessoal, a desgraça acabou se abatendo sobre toda a cidade de Tebas. Fome, peste, várias pessoas morreram. E o Édipo, rei de Tebas, ele não sabia o motivo. Por que aquilo estava acontecendo com a cidade. Até que veio um adivinho, um cego, que andava pela cidade de Tebas, chamado de Tiresias. Então ele sabia a resposta. Ele não enxergava nada, porque ele era cego, mas ele sabia aí as coisas do presente, e do passado e do futuro. Então foi ele que falou que a culpa era, né, do Édipo, né, porque ele tinha matado o pai e casado com a mãe. Só que, olha, pessoal, finalmente, quando ele descobriu que ele tinha matado o pai e casado com a mãe, ele já tinha 4 filhos com a mãe dele, com a Jocasta. Então, quando veio à tona essa história, Jocasta acabou se matando, ela se suicidou. Então, desesperado com o que tinha acontecido, Édipo ele acabou arrancando os próprios olhos, ficou cego e acabou fugindo de Tebas. E aí acabou morrendo bem longe de lá. Essa aí é uma das maiores tragédias da antiguidade, galera. Então, isso era muito mostrado aí nos teatros, tá? O teatro ele fazia parte da educação, né, dos gregos. Ele, para quem não tinha condição de pagar, como os pobres, ele era de graça, tá, pessoal? Eles não pagavam para ter esse acesso aí. Então, inventaram a comédia, a tragédia. A gente contou uma tragédia para vocês sentirem como eram as tragédias gregas antigas.
Bom, pessoal, agora vamos entrar aqui na escultura, né? A escultura grega, pessoal, ela era feita para embelezar aí o interior das casas, tá? Então, e também dos locais públicos. Ela sempre tinha que respeitar essa questão da figura humana, das suas proporções, tá? Tudo isso e da harmonia do corpo. Tudo isso tinha que ser aí representado, tá? Então, há séculos que essas obras de artes gregas, elas são consideradas aí modelo de perfeição e de beleza, tá, pessoal? Elas eram feitas também com tanto equilíbrio, com tanta harmonia, com tanta habilidade, galera, que até hoje elas são admiradas, como a gente falou aí no mundo inteiro. Inicialmente, pessoal, os gregos eles foram influenciados pelos egípcios na sua arte, né? Mas aos poucos, os artistas gregos eles foram tendo a sua personalidade, dando o seu próprio toque aí aos seus dons, às suas obras, né? Suas esculturas, pessoal, era de uma naturalidade maravilhosa, impressionante, tá? Elas pareciam quase vivas. Tá? Os artistas eles queriam fazer corpo perfeito porque eles acreditavam, pessoal, que a beleza física deveria refletir a sua beleza moral, né? Aquela sua beleza interior. Tá? Então por isso que eles caprichavam e cultuavam bastante essa questão do corpo aí. Bom, então, pessoal, temos também a questão da pintura. A pintura, pessoal, geralmente ela trata cenas mitológicas, né? Aquela cena dos deuses, né? Da luta deles. E também do dia a dia dos gregos. Ó. Nessa imagem aí, nós temos dois atletas olímpicos. Como é que nós sabemos que eles são atletas olímpicos? Porque eles venceram uma modalidade e estão com coroa aí de louro, né? Na cabeça. Tá? Então, normalmente a pintura representava isso aí, ó, né? As cenas mitológicas e as cenas do cotidiano dos gregos. Bom, galera, a nossa aula número 2 sobre a cultura grega é essa aí. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de dar o like se gostaram do vídeo. Forte abraço a todos e até a próxima aula.